Na Band FM, quem ama não esquece. Sabe quando tudo vai bem, tudo parece normal? E do nada alguma coisa que foge totalmente do nosso controle acontece. Isso muda absolutamente tudo. Comigo foi exatamente assim. Mas infelizmente o que me aconteceu também para milhares e milhares de pessoas. A minha vida andava normalmente, como de costume, né? E eu vivia muito feliz com meu marido, o Marcos. Nós tínhamos 3 filhos que eram um amor da nossa vida. O mais velho já tinha até saído de casa, mas as 2 mais novas, a Andressa e a Alice, ainda moravam com a gente quando tudo começou a acontecer. Eu ainda me lembro de como foi assustador. Foi logo no começo, no comecinho mesmo da pandemia. Assim, quando vieram as primeiras notícias de uma doença que ninguém sabia o que era e que a maioria de nós achava que seria só uma leve gripe, nada demais. A falta de informação ainda era tão grande que, para falar a verdade, a gente nem se preocupou muito com isso e continuamos vivendo normalmente. Até que tudo mudou. Tudo começou numa manhã comum. A minha filha, Andressa, ela acordou dizendo que não estava se sentindo bem. E pelo jeito como ela estava, eu vi que era um resfriado. Eu falei para ela, toma um remédio que no dia seguinte você já vai estar bem. Mas no dia seguinte ela amanheceu ainda pior. E o meu marido ficou meio preocupado com isso. Rose, vamos levá-la para o posto de saúde. Ela não parece nada bem. Vamos levar nossa filha agora. Ai, não, eu acho que não deve ser nada. É só uma gripe forte, mas... Tá bom, vai, se você quer, leva. Vamos. Vai que é algo, né? Eu também acho que não é nada mais grave. Mas você acha que a nossa filha pode estar com essa doença nova que está atacando os idosos? Ai, Marcos, Deus me livre, credo. E nem tem como, né? Essa coisa tá dando nos mais velhos só. E Andressa, imagina, Andressa é jovem, tem nem 30 anos. Eu também acho, você tá certa. Mas eu vou com ela no posto só por precaução mesmo. Não há de ser nada, se Deus quiser. Quando eles voltaram do posto, a minha filha me contou que um médico tinha pedido para ela fazer um teste por causa daquela doença que estava circulando por aí. E eu, de cara, achei que era besteira fazer isso, que não precisava. Gente, era muito no comecinho mesmo. Eu sei que você deve estar pensando que eu fui irresponsável, que eu cometi um erro, mas na época, todo mundo só falava que era uma doença de pessoa mais velha. Nem tinha nenhuma notícia de jovem pegando Covid e pra lá e pra cá, não tinha isso. E nós deixamos essa história pra lá. No dia seguinte, a Andressa acordou com uma dor muito forte no abdômen. E nós voltamos ao médico. Dessa vez, ele disse pra gente que deveria ser algo na vesícula ou talvez no rim. Mas como tudo tinha começado já a fechar por conta da primeira quarentena, nem exames estavam fazendo mais. E a gente não tinha pra onde levá-la. Os dias foram passando e a Andressa continuava muito mal. A minha filha já não tinha vontade de comer. A minha filha não levantava mais da cama, nada. Até que um dia, a minha caçula, a Alice, também acordou se sentindo muito mal. Ela tinha os mesmos sintomas. Eu fiquei incentivando as meninas a saírem da cama, sei lá, levantar, comer alguma coisa. E a Alice até que conseguiu se recuperar um pouco, mas a Andressa só piorava. Teve um dia que ela tossiu tanto, mas tanto, que eu e o Marcos resolvemos levar a nossa filha para um hospital particular. O convênio que o meu marido tinha não cobria mais a Andressa, porque ela tinha 27 anos. Mas a gente tinha que tentar fazer alguma coisa pela nossa menina. Então nós pagamos com muito custo uma consulta para ela. Quando nós chegamos, a médica disse que a Andressa precisava fazer uma tomografia do pulmão. E eu me lembro que quando eu entrei na sala de exame com a minha filha, eu tomei um susto.
Eu nunca vou esquecer do médico que veio na nossa direção, usando uma roupa daquelas que parecia de filme de ficção científica, sabe? Ele estava completamente todo protegido. Quando eu vi ele vestido daquela forma, eu caí na real da gravidade da coisa. E quando eu perguntei, ele falou que a minha filha poderia mesmo estar com Covid. Eu fiquei sem chão, totalmente desesperada. Mas eu não queria também parecer nervosa para não preocupar ainda mais a Andressa. Só que quando nós voltamos para a sala da doutora, nós acabamos recebendo a notícia mais difícil da nossa vida. A minha filha, ela não só estava com Covid, como também já era um estado muito grave. A Andressa, ela só tinha 27 anos. Ela era muito jovem. Ela nunca teve nenhum problema de saúde. Mas ela já estava com 75% dos pulmões comprometidos. 75%. Como é que a gente vai fazer agora, Rose? A gente tem que internar a Andressa na UTI. Como? A gente não tem dinheiro. Não sei. A gente não tem como pagar as despesas de uma internação dessas. Eu não sei, eu juro que eu não sei. Meu Deus do céu. Eu não posso acreditar que a nossa filha está com essa doença, eu não posso acreditar nisso. Pelo amor de Deus, até agora eu não tinha ouvido nenhuma notícia de gente da idade dela. Olha, eu tô me sentindo tão culpada, sabia? Como você é culpada? Por quê? Por que você está se sentindo assim? Porque eu lembro daquele exame lá atrás, lembra? Que tinha pedido para ela fazer, a gente não foi atrás. Se a gente tivesse feito, sei lá, não sei, talvez ela tivesse melhorado antes. Mas não dá para saber. Olha aqui, calma, não fica assim. A gente não tinha como saber. Até agora falam que é doença que atinge mais os idosos. A gente não teve culpa. Agora é pensar no que fazer. Vamos lá, vamos falar com a doutora. Vamos ver se ela pode ajudar a gente. Vamos tentar entender melhor. Vamos. Nós então fomos explicar nossa situação para a médica. E ela foi como um anjo na nossa vida. Ela ligou para um médico que ela conhecia e que trabalhava no pronto atendimento. Eles conseguiram uma vaga para Andressa ficar na enfermaria de lá. Ainda não era o que ela precisava. Eu estava tão assustada, mas a doutora me garantiu que a Andressa ia ficar bem. Só que quando chegamos lá para levar nossa filha, eu fiquei arrasada. Foi um choque. Foi um choque quando disseram que a gente nem poderia mais ver a nossa filha assim que ela se internasse. Eu não poderia mais ficar com ela. Imagina só, eu nem poderia mais ver a minha menina pelo risco da alta contaminação. A partir daquele dia, eu só poderia falar com Andressa através do celular. Nossa, foi o momento, acho que, mais difícil da minha vida, sabe? A minha filha ficava me mandando mensagens completamente desesperada, porque ela estava com medo de morrer. E eu não podia fazer nada. Eu não podia abraçar, eu não podia acolher a minha filha. Eu não podia nem ver. Mas eu não aguentei aquela situação. Eu fui até o pronto atendimento para tentar ter mais notícias dela. E lá naquele dia, eu fiz um barraco porque ninguém me dizia nada. Eu surtei mesmo. Eu fiquei tão fora de mim que queriam até chamar a polícia. Até que veio uma assistente social que me acalmou e disse que ela ia fazer uma chamada de vídeo para eu ter certeza de que minha filha estava bem. Apesar de eu ver a Andressa, eu sabia. Eu sentia que ela precisava de uma UTI de verdade. Ela não podia continuar numa enfermaria sem os cuidados específicos. Eu estava numa angústia, sabe? Uma dor no peito. Que eu contei para minha patroa tudo o que estava acontecendo e ela foi um anjo na minha vida. Ela também entrou em contato com algumas pessoas que ela conhecia
E 2 dias depois, nós conseguimos uma vaga para poder internar minha filha numa UTI do SUS. O estado dela era muito grave mesmo. Nessa fase, a equipe médica entrava em contato comigo só uma vez por dia. E eu só vivia olhando para o telefone esperando que ele tocasse com alguma notícia da minha filha. Eu não podia conversar com ela. Mas eu sempre pedia para que eles dissessem para ela, para que eles chegassem assim, sabe, bem perto no ouvido dela e falassem: Andressa, seja forte. Andressa, seja forte e corajosa. E o tempo foi passando, mas ao invés de ir melhorando, a minha filha só piorava. Chegou um dia em que me avisaram que a Andressa teria que ser entubada. Quando eu ouvi aquilo, eu simplesmente entrei em choque. Eu não sei o que me deu, não sei, eu acho que eu não queria acreditar. Eu só desliguei o telefone e eu fui fazer compras no mercado. Eu não queria aceitar, eu não conseguia aceitar o que estava acontecendo. Mas eu também não podia fugir da verdade, né? Eu tinha que falar para o meu marido. Eu tinha que dividir com ele, eu precisava do ombro dele também. Como assim, Rose? Como você tá falando isso? Como é que você soube? Como assim, entubada? Entubada? Você tem certeza? É isso. Quando você soube disso? Há algumas horas. Eu ia falar com você, mas... Meu Deus do céu. Eu não sei o que me deu. Eu tô tão assustada com tudo isso. Rose, pelo amor de Deus. Eu sei que você tá numa situação complicada, mas você tinha que ter falado comigo. Você tinha que ter me avisado. Eu sei disso, desculpa. Mas também já foi. Agora a gente só pode esperar. Vamos rezar para que tudo dê certo. Logo depois, o pessoal do hospital pediu para que todo mundo em casa fosse fazer o teste da Covid. E aí, infelizmente, tanto a minha filha Alice quanto o meu marido testaram positivo também. Eu fui a única que não peguei essa doença. Com resultado positivo, o meu marido, Marcos, foi numa consulta no mesmo hospital que a nossa filha estava. E lá nós descobrimos que a situação dele também era grave. O meu marido também precisou fazer uma tomografia e nós ficamos sabendo que ele também estava com o pulmão comprometido, quase 50% comprometido, 50%. Eu não podia acreditar naquilo. Era um pesadelo, só podia ser um verdadeiro pesadelo. Mas graças a Deus, pelo menos o meu marido não precisou ser entubado, como a nossa filha precisou. A Andressa, por outro lado, melhorava um pouquinho, piorava tudo de novo. Um dia ela chegou a acordar e até perguntou da gente, perguntou da família dela. E disseram que estava todo mundo bem, para ela não se preocupar. Ninguém quis falar que meu marido também estava internado. Alguns dias depois, os médicos finalmente disseram que poderiam tentar extubar a Andressa. E nesse dia, eu falei com Deus. Eu falei com Ele de um jeito que eu nunca tinha falado antes. Eu pedi tanto, gente, mas eu pedi tanto, eu rezei tanto. Eu falei que como Ele tinha me dado a Andressa num domingo de Páscoa, Ele não poderia tirar minha filha daquele jeito, tão cedo, tão nova. E Ele ouviu a minha prece. Deus me ouviu, Deus me atendeu. Algumas horas depois, o hospital me ligou dizendo que tinham conseguido tirar o tubo da Andressa e que tinha sido um sucesso. Além disso, no mesmo dia me deram mais uma notícia boa. O Marcos ia receber alta. Quando eu fiz a primeira chamada de vídeo com a Andressa, depois dela acordar, do nada, ela me perguntou do pai dela. Perguntou se ele estava bem e eu disse que sim. Como ela ainda estava se recuperando, eu não queria preocupar minha filha.
Então eu menti, né? Eu menti para que ela não ficasse preocupada. Graças a Deus, alguns dias depois a minha filha recebeu alta e pôde ir para casa. E nesse dia ela me falou uma coisa que me deixou muito impressionada. Ela contou que enquanto ela estava entubada, ela viu Marcos. Ela disse que viu o pai no hospital e que começou a ter sonhos muito ruins com ele. Sonhos em que o pai também estava com Covid e que ele morria por causa dessa doença. A minha filha sentiu que o pai estava doente. A minha filha sentiu a nossa aflição. Mas graças a Deus o final foi outro. O final foi bem diferente do sonho que ela teve. Depois de tanto sofrimento, de tanto medo, de tanta angústia, o meu marido e a minha filha se curaram. A Andressa teve sequelas graves depois de tanto tempo no hospital. Ela não conseguia mais andar. Teve que usar fraldas o tempo todo e vivia cheia de dores. Mas hoje em dia, graças a Deus, ela já conseguiu voltar a andar. Eu decidi que eu ia ajudá-la em todo o processo. Durante todo o tempo, eu segui dizendo que ela era forte e corajosa. E eu sei que por isso ela está aqui hoje, recuperada, andando. Foi muito duro, sim, foi muito difícil, mas nós superamos. Com a ajuda de Deus, nós superamos e vencemos. Por isso eu estou aqui hoje, para falar para todo mundo que está me ouvindo nesse momento, que também sempre coloquem Deus acima de tudo, porque só Ele pode nos ajudar. E Ele sempre, sempre nos ouve.